Boa viagem se vais na estrada. Estás bem acompanhado agora aqui com o Hugo Bernardes do EFIT, que nos vai começar esta rubrica de hoje, que vamos falar aqui sobre férias e a questão de perder peso ou não perder peso, ou então de manter aqui a nossa forma de física, não é assim, Hugo? Olá, bom dia. É verdade, bom dia, Joana, tudo bem? É importante porque nós, quando estamos na nossa rotina, ou seja, no nosso dia-a-dia do trabalho, conseguimos de vez em quando ir ao ginásio, manter a nossa atividade física, mas depois nas férias relaxamos um bocadinho. É verdade. Hoje vamos falar sobretudo como podemos planear nas nossas férias, planear os nossos treinos, ou eventualmente como podemos não perder a nossa forma física, mesmo não treinando da mesma forma como treinamos no ginásio. Portanto, basicamente o que nós podemos fazer, existem aqui duas formas de nós conseguirmos organizar as nossas férias. A primeira é efetivamente para aquelas pessoas que gostam de ginásio, não é? Procurarem fazer o mesmo tipo de treino que fazem no ginásio, em algum tipo de instalações. Portanto, normalmente as pessoas quando estão de férias vão para um sítio diferente, não é? E se esse sítio tiver um ginásio, portanto, basta aplicar o treino, e é importante treinarmos normalmente à hora que mais gostamos, que é para nos manter motivados. Se as pessoas não gostam de ginásio e querem manter a mesma, não querem perder a forma física, essencialmente o que elas devem fazer é ser ativas. Portanto, normalmente as pessoas ou vão para a neve ou vão para a praia, e por norma as pessoas não planeiam o gasto calórico ou a sua atividade durante o dia. Mas se planearmos, não quer dizer que seja num papel, mas se tivermos isso na cabeça, o que nós podemos fazer é passar assim umas férias ligeiramente mais mexidas. Vou dar exemplos. Eu quando vou de férias, normalmente, obviamente eu gosto de ginásios, etc., mas também não gosto de estar sempre... Eu sou uma pessoa de rua, não é? De desportos propriamente. Então nós podemos, se há uns tempos... Eu saí para fora do país, num país tropical, e uma das coisas que eu optei por fazer com a minha mulher foi todos os dias aprendermos a velejar. Portanto, nós alugámos um catamarã daqueles pequenininhos, por acaso até era para ser só um dia, e efetivamente depois aquilo acabou por ser os dias todos, porque acabou por ser uma coisa fixe, e andávamos ali para trás e para a frente, e isso é uma forma, por exemplo, de gastar calorias, não é? E como estás entretido e divertido, nem dás conta. Exatamente, vamos aproveitar por fazer ou aquilo que gostamos mesmo, ou fazer coisas novas, ter experiências novas, não é? E agora estão pessoas a ouvir que dizem, está bem, mas eu vou de férias com os meus filhos e aquilo tem que andar sempre atrás deles, etc. Já gasto muita energia. Mas existem formas, se calhar, de estarmos com os nossos filhos que eles adoram. Por exemplo, estar na praia e ter pequenos jogos. Obviamente, os rapazes gostam sempre mais de jogar futebol, etc. Mas temos outros jogos. As pessoas podem jogar raquetes, podem inventar jogos na areia, eventualmente podem fazer caminhadas pela praia. Dizer, não é? Há uma coisa também muito gira que eu me lembro de fazer também com os meus pais quando era mais nova, é estas caminhadas, porque exatamente. É muito divertido. Vamos à beira-mar, íamos apanhando conchas, íamos vendo o que é que acontecia exatamente. À beira-mar, e tu nem das conta e acabas por percorrer ali vários quilómetros e passas ali uma tarde ou uma manhã. Exatamente, e felizmente Portugal tem uma extensão de areal que é ótima para isso, e muitos portugueses, por exemplo, vão para o Algarve, e não há nada melhor do que deixar as nossas coisinhas. Obviamente deixamos as nossas coisinhas assim um bocadinho mais protegidas na zona do nosso chapéu, e vamos conhecer as outras praias, não é? Agarramos na família toda ou com quem estiver connosco, eventualmente até sozinhos, e vamos fazer meia hora de caminhada e vamos conhecer as praias que estão ao lado. Num dia vamos para um lado, no outro dia vamos para o outro, ficamos bem bronzeados na mesma, e não temos que estar só ali no mesmo sítio a torrar ao sol, não é? Olha, algo que eu costumo fazer também, estou a dar aqui o meu exemplo, mas por haver pessoas que possam se identificar com ele. Como é. E há uma coisa que eu costumo fazer com o meu pai quando vou de férias com ele, é nadar. Ou seja, exato. Ainda por cima, o mar do Algarve é perfeito, não é? Super reto, aquilo não tem estas ondas aqui enormes de Santa Cruz, portanto é perfeito, e tu vais só tranquilo, estás cansado, fazes ali, boias um bocadinho, chill, e acabas por nadar mais um pouco e gastas imensas calorias. Exatamente, e estás a ser ativa, não é? Outro exemplo de outra coisa que se pode fazer,
há uns tempos eu decidi fazer uma viagem de autocaravana, umas férias de autocaravana com a minha família toda, né? Somos 5, não é? Portanto tem que ser assim tipo um mega autocarro. E os meus filhos são pequenos, não é? E eles não têm muita experiência de mar, não têm a mesma infância que eu tive a oportunidade de ter, e portanto eu comecei a fazer surf aos 6 anos e comecei a andar para trás e para a frente e a gastar muita energia. Mas nessas férias eu decidi levar a minha prancha, obviamente, para se tivesse a oportunidade, eventualmente, porque com as 3 crianças é difícil, fazia um bocadinho de surf. Não só dou o exemplo, não é? Mas depois chegou ali uma altura em que nós estávamos numa praia em que se equacionou que estavam disponíveis pranchas para alugar e nós alugámos uma prancha, aquelas softboards, aquelas com espuma em que os miúdos não se magoam, e nós alugámos assim uns fatos pequeninos para eles, etc. E eu fui ensiná-los a fazer surf, obviamente nas ondas mais pequenas. Este espuma. Exatamente. Exato. E foi uma coisa que eles adoraram. Portanto, não tem que ser propriamente uma aula de surf, até porque nas aulas de surf tem lá um instrutor e não tem os pais, e isto... faz logo a diferença. Faz logo muita diferença, porque intensifica muito a nossa relação, não é? E aproxima-nos imenso. Não só é bom em termos pessoais, não é? Em termos familiares, é uma experiência que nós temos todos juntos, mas é uma experiência nova para eles, não é? Então, naquilo que os pais se sentirem mais à vontade, participem nas atividades com eles, em vez de, por exemplo, obviamente as aulas de surf são uma coisa boa, mas experimentem fazer uma aula de surf com eles. Não quer dizer que tenham que ser como eu, que ensinei a fazer surf, porque há pais que podem não saber, mas não é? participem também. Mas podem se calhar estar na aula de surf Exato. também, não é? E isso faz muita diferença para os miúdos, e é mais uma vez uma forma de gastar muita energia. Olha, outro exemplo é o paddle também. Por exemplo, o SUP, alugar não é? aquelas pranchas grandes. As pranchas grandes, exatamente. E com o remo, e é muito divertido. Gastas de certeza imensa caloria porque estás ali a tentar pôr-te em pé e acabas por cair. É muito difícil para a maioria das pessoas. É uma boa atividade. Sim, aqui na nossa zona nós temos um mar razoavelmente agitado, mas na praia temos sempre, se for aqui na nossa zona, não é? Temos sempre as raquetes, temos sempre bicicleta, não tem que ser na praia, não é? Estamos a falar na praia porque se calhar é aquilo que nós... Exato. É aquilo que as pessoas anseiam mais, quando pensamos não é? em férias, pensamos em praia. Sim, mas não tem que ser, pode ser uma praia, podem ser umas férias na montanha, e por que não levar uma bicicleta ou 2 ou 3 para dar uma volta com os miúdos, ir fazer passeios na natureza, fazer geocaching, que é uma coisa que eu nunca fiz, mas tenho curiosidade de fazer, não é? Fazer um trail, que agora está muito na moda, e fazer um trekking, que a diferença é um é correr, outro é andar, e portanto explorar a natureza com os miúdos e ensinar aos miúdos, quando vemos alguns animais, verificar as espécies no Google, etc. Isso são coisas que os miúdos adoram, e não estamos parados, não é? Não temos que estar dentro de uma casa só, por exemplo, numa piscina ou a apanhar sol ou com os miúdos a brincar. Podemos fazer umas férias muito ativas, e desta forma, voltando ao nosso tema principal, desta forma temos umas férias do início ao fim extremamente ativas, em que sinalizamos ao nosso corpo que não houve ali uma quebra de atividade. E, portanto, quando voltarmos ao trabalho e voltarmos às nossas rotinas normais, e voltarmos ao ginásio, o nosso corpo não perdeu a sinalização da atividade. E isso vai nos permitir manter a mesma forma física e a mesma performance física. Exato. Olha, eu estava aqui a lembrar-me que, se calhar, um dos fatores também muito importantes para mantermos a nossa forma física durante as férias é, se calhar, também ter alguma atenção com a alimentação, ou não? Pois, exato, é porque é assim, nós obviamente nas férias toda a gente pensa em largar a mente dos sacrifícios, não é? Mas não tem que ser necessariamente assim. Obviamente todos nós temos a oportunidade de comer as bolas de Berlim na praia, etc. Sim, e há desculpa. Mas a questão é que não tem que ser uma desculpa. Estamos de férias e proporciona-se ali, mas quando nós estamos de férias também se proporcionam outras coisas para nós cometermos esses crimes, digamos assim. E, portanto, o que é que acontece? Durante as férias nós só temos que ter, isto vem de acordo com aquilo que temos falado até hoje, com a consciência daquilo que estamos a comer, e sobretudo a consciência do que o que estamos a comer nos faz ao corpo. Portanto, não tem problema nenhum de nós comermos bolas de Berlim. Temos é que saber o que é que aquelas bolas de Berlim nos fazem
e no dia a seguir, por exemplo, em vez de comermos um bitoque, vamos comer uma salada de polvo. Não é? Ou o show, pode ser um choco frito, por exemplo, só que se calhar em vez de pormos batatas vamos colocar só salada. Portanto, e isto é na realidade o que eu tento fazer durante toda a minha vida, quer esteja de férias ou não. E isso permite-me não engordar, não é? Ou permite-me vir das férias com 2 kg a mais em vez de ser com 4, e depois o meu esforço para voltar ao peso que eu tinha é muito menor, não é? E portanto eu ando mais tranquilo, cometo os mesmos crimes que as outras pessoas, só que tenho uma consciência maior do que na realidade é conhecimento alimentar só. Exato, é o equilíbrio no fundo. Exato, preciso que haja só isso. Equilíbrio. Portanto, sejam ativos. Participem nas férias com os vossos filhos. Quem não tiver filhos, inscrevam-se em desportos novos, tenham experiências novas. Há o parasailing agora, agora já há uns anos, no Algarve, que são aqueles que vão no paraquedas a serem puxados pelo barco. Portanto, isso é super giro. Inscrevam-se em coisas que vocês se mexam, porque só têm a ganhar com isso. Exatamente. Obrigada, Hugo. Obrigado. Na próxima semana vamos nos encontrar na Feira de São Pedro, não é assim? É verdade, na terça-feira. Terça-feira, exatamente. Terça-feira às 10 horas. É isso. Portanto, não estranhem se as nossas emissões deixarem de ser aqui no nosso estúdio, mas é que vamos ter um stand na Feira de São Pedro com várias atividades e, portanto, as nossas rubricas também vão passar para lá, como é óbvio. Exatamente, e todo um espaço novo. Exatamente, à terça-feira, às 10 da manhã, vamos ter novamente a rubrica É Fit. Obrigada. Até para a semana.